Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. No controle, Deus está no controle, Deus está. Eu não preciso me preocupar com o que virá, já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Glória a Deus! A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um Espaço Jovem. E é muito bom contar com a sua companhia e aproveitando, que já estamos começando, já queremos lembrar você de compartilhar o nosso link, enviar aí para os seus amigos, os colegas da igreja, os colegas do cursinho, para que todos sejam abençoados através do nosso bate-papo de hoje. Amém. A gente já gostaria de lembrar para você que a gente está ao vivo pelas redes sociais através dos canais de YouTube. IEADPI Oficial e também Rede Brasil Oficial. Então não deixa de aproveitar esse momento que o programa está só começando para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo aqui da Rede Brasil. Aproveita e compartilha aí esse vídeo com todo mundo e melhor ainda, participa aqui do Espaço Jovem com a gente. É só você gravar aquele vídeo cantando aí um louvor de até 1 minutinho para o nosso WhatsApp, Grava aí, chama o colega da igreja, vocês que estão aqui já estão intimados a gravar esse vídeo em casa e mandar para cá. Você manda para o 99209-4819. Então já fica aí o convite, a intimação para você de casa também. E pode ser dupla, trio, quarteto, grupo. Já temos aqui um trio e já temos aqui grupos. Amém, Glória? Muito bem. E hoje nós estaremos aqui conversando sobre o seguinte tema: antes do tempo. E tem uma pergunta: você está pronto? Você vai saber sobre o que se trata essa pergunta, O que leva um adolescente a deixar a escola e o desejo ou desespero, para sair de casa que muitos jovens e adolescentes estão tendo que lidar. O que dizer desta pressa? E para falar deste assunto, nós recebemos hoje o evangelista Eliel Alves. A paz do Senhor, pastor. Seja bem-vindo ao Espaço Jovem. A paz do Senhor, irmão Samek, a paz do Senhor, irmã Zenate, a paz do Senhor, nossos jovens. Amém. A você de casa também, paz do Senhor. Para nós é muito gratificante estarmos aqui mais uma vez para tratarmos um assunto de tamanha relevância para a formação e também o bem-estar da família, seja ela cristã ou não. Eu espero em Deus que nesse dia a sua família, o seu lar seja mais uma vez fortalecido e que você possa estar inserido nesse contexto de se aperfeiçoar mais e mais no conhecimento da palavra de Deus e no fato secular da escola secular. Amém. E é uma alegria, o pastor sempre está aí no programa da família e hoje eu acho que é a primeira vez, pastor, aqui no Espaço Jovem. É verdade, hoje é o primeiro momento que eu estou aqui, por sinal, fiquei surpreso. E eu me sinto jovem. Amém. Não é verdade? Me sinto jovem e, para mim, eu estou beirando meus 57 anos, não é verdade? Mas me sinto uma pessoa jovem, tenho espírito jovem e quero interagir com os jovens. Glória. Amém. Amém. Como não pode faltar, aqui muito louvor, muita adoração. A gente está recebendo também, você já viu aí em casa, a gente já começou aqui adorando a Deus com o Trio Melodia. Sejam muito bem-vindas. Amém. Fazia tempo que vocês não vinham para cá, É verdade. Foi no outro cenário. Olha aí, então sejam bem-vindas de volta. Amém. Não Deus demorem abençoe. tanto para vir. E acompanhando, temos aí os músicos da área 11. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. E já queremos agradecer também ao pastor Edson Ferreira, lá da área 11, Amém. permitiu aqui que os músicos estivessem aqui também abrilhantando o nosso programa. Amém. Para completar aqui, a interação, para fazer muita pergunta para o senhor, viu, pastor? Estamos aqui já preparando, difícil, maquinando. Amém. Mas eu imagino. Mas o senhor fica tranquilo e feliz. Mas e da mesma forma que eles vão perguntar para o senhor, a gente tem 2 quadros para perguntar para eles. Mas
Em virtude ao turbilhão de perguntas, já vim com o escudo da fé. Amém. Glória! Então, olha aí, para participar aqui do programa, para fazer muita pergunta, para gabaritar os quadros em nome de Jesus, amém, pela fé, estão os jovens da área 3, que é coordenada pelo evangelista Enoque Joaquim, também da área 18, que é coordenada pelo pastor Rivaldi Avelino. Então, paz do Senhor, jovens. Amém! Tá todo mundo animado, já gostei do amém, glória! Estão preparados? Esses foi meio assim, né? O primeiro foi um amém. Teve gente Esse segundo foi... Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Bem, e já aproveitando bem o tempo, né? Queremos aqui dar início à nossa conversa de hoje. Pastor Eliel, muito tem se falado ultimamente sobre a evasão escolar, né, nos últimos anos, e principalmente nesse momento aí que atravessamos de pandemia, após a pandemia também, se falou muito sobre a evasão escolar. Quais são as principais causas da evasão escolar? É uma pergunta muito pertinente, evangelista Samek, onde nós observamos essa situação social, cultural, que ultimamente nós estamos atravessando no nosso país, onde a evasão, por sinal, a etimologia da palavra evasão quer dizer fuga. Olha aí. Quando alguém ela se vai do seu devido lugar, tem um sinônimo de fuga. Então, automaticamente, o adolescente, o jovem, eles são motivados por N fatores que contribuem para que essa evasão, para que essa fuga, ela se torne, por sinal, até acentuada na nossa sociedade. Em detrimento, posso dizer assim, de situações familiares e situações pedagógicas, podemos assim estar contribuindo. E eu tenho certeza que no desenrolar desses comentários hoje, nós vamos estar tratando esses aspectos, quais as razões pelas quais tem motivado os jovens e adolescentes se evadirem da sala de aula, que é fundamental. Pastor, eu já queria aproveitar esse gancho. O senhor começou falando aí que no decorrer do programa a gente ia citar, né, algumas causas que levam os jovens a dar, como o senhor falou, da etimologia, dar essa fugidinha da escola. Eu queria aproveitar, existe também essa evasão, essa fuga do ambiente doméstico, domiciliar? Sim, existe. Quais seriam as causas que levam um adolescente ou um jovem a querer fugir também, encontrar uma fuga da sua casa? É interessante. É uma pergunta que tem duas vertentes: evasão da escola e evasão da família. Eu vou primeiro tratar em relação à evasão da família. Não é verdade? E a família é a base fundamental da nossa sociedade, não é? Ela foi Deus quem instituiu a própria família como célula principal da sociedade. E existem elementos que têm contribuído para que jovens ele se desloque, ele se desagregue, vamos usar essa palavra, não é? Do seio da sua família. Isso tem trazido um prejuízo muito grande para a sociedade. Quais são? Muitas vezes, irmã Zenate, irmão Samek, é a falta de orientação paterna, é a falta de amor paterno. Muitas vezes, os filhos não encontram na mãe ou no pai aquilo que eles esperavam: um amigo, um conselheiro, um pacificador, alguém que conduzisse nos braços. E muitas vezes o adolescente, por falta de maturidade que não tem, porque, segundo a psicologia, o ser humano é um indivíduo que está em processo de crescimento e desenvolvimento. Então, por não ter esse crescimento, eles são volúveis a muitas vezes tomarem decisões antecipadas e deixarem a própria casa por não encontrar apoio, amor e afeto no seio da família. E às vezes, pastor,
É bom a gente falar o contrário. O senhor estava falando, eu lembrei também, o senhor falou sobre o adolescente não ter maturidade, né, ainda de tomar decisões, e às vezes ele é influenciado por fatores externos, mas às vezes também aquele adolescente, ele está com a cabeça muito dura, querendo uma coisa que não é lá muito certa e quer um apoio dos pais e não encontra, porque o pai já viveu muito, já passou por experiências que lhe dão bagagem para orientar de uma forma melhor e às vezes por ter uma divergência ali, ele já... Acho que adolescente, eu não sei vocês, acho que vocês são mais centrados, né? Glória a Deus. Mas ali na minha adolescência também, na minha imaturidade, quando meus pais me orientavam por um caminho que era o correto, mas que era o diferente do que eu queria tomar naquele momento, a primeira coisa que a gente faz é ficar bravo, né? Isso. Ai, meu Deus do céu, quando eu tiver minha casa, eu vou fazer do meu jeito. E tem isso verdade. também, né? Às vezes o adolescente, ele tá querendo ir por um caminho que não é bom, que não é saudável, e os pais conseguem ter essa visão a longo prazo e querem o orientar de uma forma melhor, mas ele está ali com toda certeza que é aquilo e quer fugir, quer sair, porque quer viver conforme as suas regras. Pastor, o senhor usou uma palavrinha aí, né, a questão da maturidade. A gente sabe que é normal, né, o adolescente, o jovem, sentir aquele desejo de ter a sua independência, né, principalmente quando vai alcançando aí, vai chegando perto dos 18 anos, né? Existe aquela ideia de que não, quero ter minha casa, quero ter minha vida, quero pagar minhas contas. Quem não sabe o que é pagar conta, quer pagar conta. Essa parte ninguém quer, não. Mas aí, a maturidade, ela tem um papel muito interessante, porque nem todo mundo tem essa maturidade para assumir realmente essa responsabilidade, né? Com certeza, com certeza. Eu entendo, segundo as pesquisas que nós fazemos na área da educação, há uma diferença entre pessoas e pessoas, famílias e famílias. Nem todo adolescente tem o mesmo QI. Tá? Cada indivíduo é uma pessoa individual e cada um tem o seu crescimento, lógico. A família contribui, a escola contribui, mas é muito fundamental quando o jovem, a moça, o rapaz, o adolescente, ele, de forma natural, isso é intrínseco no próprio ser humano, dotado pelo próprio Criador, pelo próprio ser humano. Deus dá essa capacidade até de tomar algumas decisões que, às vezes, ficamos surpresos. Quantas crianças nós encontramos com o QI elevado? Nunca foi uma escola, nunca foi uma universidade, mas tem um desenvolvimento psíquico muito elevado, né? Agora, lógico, a influência paterna e materna, ela é fundamental para formar esse princípio no jovem e no adolescente. Eu tiro por mim. Eu não tive assim, o acompanhamento paterno. Eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos. Vivi a minha pré-adolescência, juventude e até os meus 22 anos com minha mãe. Minha mãe foi pai e mãe. E hoje eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive. Glória a Deus. Diga amém. Amém. É verdade? Porque ela contribuiu na minha formação. E por sinal, você que me escuta, que talvez jovem ou adolescente, seu pai não lhe dá o devido acompanhamento, mas tinha sua mãe, que lhe orienta, que lhe ajuda, ou um tio, uma tia que contribui. E eu louvo a Deus, porque a minha mãe, ela contribuiu para que eu pudesse estudar, pudesse obedecer aquilo que era pertinente a Deus, porque eu sempre fui um adolescente, um jovem que vivi na igreja, desde a minha meninice até hoje. Eu não sei o que é o mundo, graças a Deus. Eu vivi para Deus. Glória a Deus. E isso eu devo a Deus e à formação que a minha mãe me deu. Amém. Amém. E voltando ainda, pastor, à questão do abandono da escola, né? É algo que tem aumentado cada vez mais, e inclusive entre os adolescentes. E quais são as consequências, né? Os perigos para alguém que abandona a escola? Evangelista Samek, e você que me escuta, esse é um assunto tão atualíssimo, fundamental para ser discutido num momento como esse, em que nós estamos vivendo, onde
se você não cresce no conhecimento, você fica no obsoleto. Você fica no esquecimento. E é fundamental que o jovem ele desperte para o aprendizado, para o crescimento no conhecimento. E, por sinal, Pedro, na sua segunda epístola, ele escreve no capítulo 3, verso 18, diz assim: crescei na graça, mas crescei no conhecimento. Então, se nós queremos crescer no conhecimento, temos que estudar. E muitas vezes, irmão Samek, irmã Azenati, Sim, senhor. não é? E Mas você... do que chamar eu respondo, pastor. Tá bom. Eu entendo assim que existem N fatores que têm contribuído para a evasão na escola. Segundo uma pesquisa que é responsável pela educação, ela diz que a evasão escolar ela parte da premissa da falta de dedicação do aluno, da falta da disponibilidade do aluno. Mas eu tenho algo mais a somar neste momento. Eu entendo que muitas vezes falta a capacidade e habilidade da transmissão do ensino ao aluno. Pessoas habilitadas, pessoas que tenham habilidade para tratar certos assuntos. Por exemplo, você chega numa sala de aula, vai estudar matemática, o professor muito mal abre o livro, o professor muito mal escreve no quadro, ele dá o livro e estude. Que motivação tem este aluno para o aprendizado? Quando o professor, o mestre, debulça o livro, debulça no quadro, sei lá qualquer que seja, gente, isso chama a atenção do aluno, isso prende o aluno. Torna atrativo, né? Isso, esta é a palavra correta, atrai a atenção do aluno. Mas o aluno chega numa sala de aula, o professor se senta, abre o seu tablet e vai para o YouTube fazer uma pesquisa ou conversar com os amigos e a classe fica à revelia. Que motivação esse assunto? Muitas vezes querem colocar a culpa no aluno, mas muitas vezes está nos próprios mestres que ensinam, porque não se dedicam ao ensino. E a Bíblia é muito enfática quando diz que quem ensina se dedique ao ensino. Então essa evasão escolar, permitam-me os mestres do ensino que estão a me ouvir neste momento, nós temos culpa com isto. Eu coopero também no ensino e eu sei muito bem o que é isso. E eu vejo que há uma necessidade de uma habilidade maior ao mestre para repassar. Porque muitas vezes, irmão Samek, tem pessoas que sabem muito, mas não sabem passar o assunto. E isso contribui para a evasão. Porque se a pessoa vai para uma sala de aula e o mestre, às vezes o indivíduo é formado em pós-doutorado, olha aí, PhD, não sei das quantas, mas não tem habilidade em passar o assunto. Eu já me encontrei com professores assim. Eu tive que me valer de outros elementos para poder ter o conhecimento. sabe cativar o aluno, né, professor? Prender a atenção do aluno. Isto é fundamental. Por sinal, um momento como este é para ter umas 4 palestras dessas, viu? Olha aí. Mas essa é só a parte 1. Ô, brincadeira, meu irmão. Ô, pastor, Muito eu bem. já aproveito para o senhor dar uma puxadinha de orelha a quem está em casa assistindo, que agora, esse adolescente que tá, não, agora a culpa é do meu professor. Cobre eles também, pastor, que não pode jogar a culpa em ninguém. Mas, Renate, boa ressalva. Valeu a pena essa observação. Não se pense nesse aspecto. Não é o professor. O aluno tem que ter a sua predisposição para o aprendizado. Isso é fundamental. Não é verdade? Eu não vou deixar de ir para a escola porque meu professor não tem tanta habilidade no ensino. Mas aí o senhor tem outras fontes de pesquisa, tá? Ainda mais Nós temos- hoje, né? Lógico, nós temos a internet, você tem um amigo de classe que é mais desenvolvido, tá? Na minha época de jovem como vocês, eu tinha meu grupo seleto. Eu tinha um grupo na minha classe seletíssimo, né? Só fazia trabalho com aquele grupo, porque era um grupo que tinha responsabilidade. Isso.
tá? Era um grupo dedicado ao ensino. Eles tinham disposição para aprender. E isso motivava a gente. Eu tinha prazer de ir para a escola. E aquele grupo, gente, olha, teve uma época, irmão Samek, irmã Zenate, que eu passei de ano no 3º trimestre. Acredita? No 3º trimestre, Eliel Alves aprovado. Por quê? A equipe era muito motivada. A gente ia pesquisa, não tinha aula, biblioteca, pesquisa, vamos pesquisar, vamos buscar o conhecimento. Então, não se pegue a este ponto. Ó. Meu professor não tem tanta habilidade, eu vou me ausentar da escola, não vale a pena, não faça isso. Você vai ter um grande prejuízo e perder de crescer no conhecimento. Olha aí, já, então, já fica o alerta também. exatamente. Cuidado aí nos amigos que você escolhe, né? Na escola, na faculdade. Procure aí pessoas que vá contribuir para o crescimento aí do seu conhecimento. E agora a gente vai dar aqui uma pausa assim na conversa. É aquele momento, pastor, que eu disse que a gente fazia pergunta para o senhor, mas tem um momento de refrigério, que é quando a gente vira a cadeira assim, ó, para catucar eles. A gente vai para o primeiro quadro de hoje, que é o Complete o Versículo. Pode rodar a vinheta. Olha aí, nesse quadro a gente vai dizer assim o início de algum versículo e os jovens aqui terão que completá-lo. Isso aí. Então, vocês já estão prontos, né? Acho que já melhorou aquele sim do primeiro, do comecinho do bloco. Já Então, vamos puxar a área começar- 3 aí, né? Isso, vai começar com a área 3. Eu tô aqui enrolada com minha ficha, peraí. Pronto, então vamos lá. Primeiro versículo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Pode pegar, me passa o microfone. Já tem aqui, muito falar. bem. Como é teu nome? Lídia, Lídia, vai Lídia, completa. da fornalha e do fogo ardente. E aí, será que é isso? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Tá certo, tá faltando um pedacinho, vai. E da tua mão, ó rei. Eita! Glória a Deus! Daniel, capítulo 3, né? É, vamos conferir? Versículo Olha aí, eis que 17. o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Glória a É Deus. Lídia, né? A irmã Lídia. Lídia lembrou do jogral aí. Lembrou de tudo. Olha, foi mesmo, ela aqui, ó. Agora nós vamos para o segundo versículo, que agora a gente vai puxar aqui a área 18, não é isso? Então vamos lá, complete o versículo. Porque não podemos deixar de falar. Aí no microfone aí. Como é seu nome, meu amor? Fale. Micaela, eu acredito que é, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Será, Será pastor? que é isso? O senhor não pode ajudar não. Foi viu? Só- Pedro, acredito que falou isso. É. Vamos conferir? Será que é? Será que é? Atos capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Paulo. Parabéns! Aí, Coisa acertou de linda. primeira, né? É. As meninas estão ganhando, né? Sempre. Eu Desculpa vou- aí, Não meninos, falta dos mas rapazes. é sempre. Eu vou ser sincero, a Bíblia está muito assim, ativa na mente desse povo, viu? Glória. É, tá em dia, tá em Olha, dia. Evasão da igreja não tá tendo, não. É Glória. verdade. Vamos- Olha aí, agora para vocês, a gente voltou para vocês. Vamos lá, próximo versículo. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior. Pega o microfone. Cadê os rapazes? É o que prometeu. Será que é isso? Vou repetir, ó. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido, porque maior. Fala no microfone. Pode falar, sem medo. Eu acho É que o o que está rapaz ali contigo? sabe. Será? Tem um rapaz para representar Eu a ouvi a voz classe. de um assim. rapaz aí falando, mas pode falar. Pode falar. chutar, vá, chute pra gente ouvir um Porque rapaz. maior- Primeiro uma moça, vá. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Como é seu nome? Daisy. Daisy, Mano, será que é Daisy. isso? Vamos ver. Filhinhos, sois de Deus e já os É isso tende aí. vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tá em 1 João 4:4.
Desculpa, rapaz. Pastor, não está tendo evasão da Tem EBD, como né? correr. É verdade, é Não está verdade. tendo evasão da EBD. Glória a Deus. Graças a verdade. Deus. Amém. E agora a gente vai para um intervalo, assim, bem rapidinho. Mas antes disso, a gente vai ter aquele momento, assim, de louvor, de adoração. Vocês também estão convidados para a gente adorar a Deus junto com o Trio Melodia. E você que está em casa, né, não sai daí. Aproveita também para compartilhar o link do programa com seus amigos, com seus familiares, porque daqui a pouquinho a gente volta com o Espaço Jovem. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Glória a Deus. É um hino bastante conhecido. Cante conosco, você que está aí na sua casa. Declare que o Senhor, Ele cuida do seu futuro. Diga isso, Deus, cuide do meu futuro, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu sei que sem Deus minha vida não tem sentido. O que farei? Pra onde eu irei se Ele não for comigo? O que passou ficou para trás, não voltará. Não voltará. Mas o que está por vir será muito melhor se deixar Deus me guiar. Declare conosco, diga: cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Cuida de tudo pra mim. Então diga assim comigo: cuida da minha casa e dos meus. Queremos viver os sonhos teus. Assuma o controle do meu viver. Me leve para o centro do teu querer. Meu coração é enganoso e não quero me iludir. Vai comigo, Senhor, e cuida. Cuida de tudo pra mim. Cuida, cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Cuida de tudo pra mim. Oh, aleluia. Cuida do meu futuro, Senhor. Em tuas mãos está o meu amanhã. Cuida, não saio daqui sem a tua presença. Eu quero viver em tua dependência. Eu entrego tudo a ti. Então cuida, cuida de tudo pra mim. Aleluia. Oh, cuida. Grande, meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande e não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Amém, glória a Deus. E o Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar o nosso programa aí nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, IEADP Oficial e também o Rede Brasil Oficial. Isso aí. E você sabia também que pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast?
Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcast e também o Spotify. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Antes do Tempo. Você está pronto? E para falar desse assunto, nós estamos recebendo o evangelista Eliel Alves. E agora, voltando à nossa conversa, aqui já tem muita pergunta. Tem as perguntas aqui, tem pergunta de jovem, tem tanta pergunta que eu não sei por onde começar. Então vamos lá. A gente tem a pergunta de um jovem. Vamos começar com vocês? Deise. Cadê? Deise. Passa o microfone para Deise da área 3. Área 3. Pastor, eu já tive informação que tem um país que eles têm, os pais, têm uma tradição de quando os seus filhos completam 18 anos, eles meio que expulsam os filhos para fora de casa. Carinhosamente. Carinhosamente convidam a se retirar. A se retirar de casa, para meter a cara na vida e viver, O que o senhor acha a respeito da maturidade desse jovem aos 18 anos? Será que ele estaria pronto para enfrentar a vida realmente? Olha aí, Deise. Irmã Deise, uma pergunta muito sábia. Parabéns pela pergunta, porque ela abrange esta sociedade pós-moderna, Moçambique. Porque esta é a filosofia desta sociedade em que nós estamos vivendo. É o princípio da independência, onde o jovem, ele, 17, 18 anos, 19 anos, ele não está assim tão aperfeiçoado, vamos chamar essa palavra, nesse aspecto da independência, entendeu? Da maturidade. Na minha concepção, a idade para um jovem, se por acaso deseje sair de casa, primeiro, ele precisa se formar. Me permita, os amigos, eu vou usar aqui uma palavra bem simples, Moçambique. Criar lodo na família. Criar uma crosta. E essa crosta, ela vai impermeabilizar a vida do indivíduo, da moça, do rapaz, contra as intempéries da sociedade externa. Uma menina, com 18 anos, 19 anos, saindo de casa, eu chamo prematuro. E tudo que é prematuro é nocivo, traz prejuízo. Exemplo, quando é que uma criança está pronta para nascer? Após 37 semanas. Isso. Toda criança que nasce antecipadamente prematura, geralmente, segundo a ciência diz que automaticamente 99% delas têm problemas neurológicos por causa da prematuridade. Ou seja, nasceu antes do tempo. Na minha concepção, eu sempre converso com jovens na área que eu coopero com o pastor 19, Rio Doce Coab, Convido esse jovem, trio abençoado, Para cantar lá, pastor? Não é verdade? Eu sempre converso com jovens, esse respeito. Família é o melhor ninho que você tem para ser formado. Quando é que uma águia, ela despeça o seu filho? Quando a águia pequena começa a criar sua plumagem. Quando a águia pequena, ela cria a sua plumagem, está já com as plumagens maiores, é aí que a águia mãe, ela despeça o seu filhinho. Então, meu jovem que me escuta neste momento, 18 anos, você está com poucas penas ainda. Não é verdade? Como vai voar? Com pouca plumagem. Como vai crescer? Como vai se livrar? Porque, gente, que quer ou não, o lar é o lugar de proteção. Isso. O lar é o lugar onde você encontra tudo o que você precisa. Proteção é a coisa mais linda do mundo. Eu tenho um filho, meu menino, está com 26 anos, Lucas. O bebê está com 26 anos. Eu digo menino, É meu menino, está com 26 anos. E
vai casar este ano. E eu dizia a ele, filho, olha, você só pode casar... Portanto, tem uma pergunta sobre isso aqui, não é? A irmã ali falou... Ela já te balançou assim a cabeça. Olha, porque, gente, eu amo minha família. Amo minha esposa. Tá me ouvindo, querida? Amo meu filho. E uma das coisas que eu sempre comentei com eles em casa é que eu me sinto bem com eles em casa. Quantas vezes eu não parei para conversar com o Lucas? Na adolescência, na juventude. Hoje estou colhendo daquilo que eu plantei. Então o lar é o local onde o jovem cria essa crosta que impermeabiliza de todas as intempéries externas da vida secular. Então fica aqui a minha orientação, 18 anos não é a idade correta. Amém? Amém. Deus abençoe pela pergunta. Acho que a gente fica tão... A gente vive hoje, né, numa sociedade que cobra muita pressa, é tudo muito rápido. Isso. E às vezes você é meio que empurrado, você precisa... Não, eu preciso sair porque eu preciso viver outras coisas, eu preciso criar minha independência, eu preciso o quê? Por que esse sentimento de preciso? Se eu pudesse, pastor, eu morava assim, ó, vizinho, casa com a casa da minha mãe. Imagino. Porque passa tão rápido, gente, o tempo. Sabe, eu hoje já no auge dos meus 15 anos, assim, né? Deus está pastor, vendo. não faça essa careta 15 não, anos pastor. de espaço jovem, né? 15 anos de casada, quase. E assim, a gente... Poxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ficado mais um tempo na mesa, eu teria demorado mais para levantar, eu teria aproveitado as oportunidades que eu tinha melhor, sabe? Aproveita. Eu queria que nossas famílias fossem eternas, mas nós sabemos que não são. Nem nós somos, somos vapor. Então aproveita, deixa de pressa. Vai chegar um momento em que você vai precisar sair de casa, você vai precisar trabalhar, vai precisar estudar mais, vai precisar sair para casar, né? Glória a Deus. Verdade. É um bom motivo, né, pastor? Necessário. É interessante, deixe-me aproveitar essa sua colocação, desse desejo que a senhora tem. Eu acho que é o desejo da juventude aqui hoje e de você que me escuta, em estar mais próximo da casa. Mas existe algo que me veio ao coração a dizer às famílias que me escutam neste momento e a você, jovem, de que existe um fator responsável por essa desagregação familiar: o diabo. Por quê? Porque a intenção dele é com que a família ela perca a sua essência. Então, quando ele desagrega os filhos, os pais, a família perde a sua essência. Isso é um mal. O mundo atual, você que me escuta, precisa tomar ciência disso, que por trás dessa intuição, esse desejo de sair de casa, há um princípio pernicioso para que a família ela perca a sua essência, mas que a partir de hoje esse sentimento vai ser eliminado em nome de Jesus. Amém. Pastor, e ainda aproveitando, né, pegando um gancho aí, a gente pontuou aqui alguns pontos negativos, né, para quem sai de casa, claro, antes do tempo correto, mas também há os pontos positivos, né, quando alcança o tempo certo. Isso. Há pontos positivos também para o jovem sair de casa? Irmão Samek, existe pontos que são fundamentais. Olha, se um jovem, abre aspas, em comum acordo com os pais. É fundamental. Não se pode esquecer a figura paterna e materna. Porque que queira ou não, o pai é o sacerdote, é o formador de caráter. A mãe é aquela que gerou, que é responsável também pelo filho ou pela filha. Então, na minha concepção, se caso queira eu, Eliel Alves, eu acho a coisa mais linda é estar debaixo da asa da mãe. Diga amém, gente. Amém. Né? E debaixo da asa do pai. Eu acho que é a coisa mais linda. Eu acho gostoso. Eu fui um filho que eu sempre, com minha mãe, eu andava pegado no pescoço dela. Moça Meca era incrível. Ela disse a mim, Eliel,
o senhor nunca vai casar. Porque o senhor só anda gado com a sua mãe. Eu digo, ô glória! É só brincadeira, né? Mas é fundamental. Existe, sim, o jovem pode, se ele está de maior idade, está formado, escutem, está formado, tem condições. Pastor, o financeiro aí tem importância também? Mas é lógico, fundamental. Eu não aconselho você sair de casa sem a condição financeira. Como vai sobreviver? Porque em casa papai e mamãe ainda estão pagando as Supre contas. a necessidade. E lá fora, quem vai pagar? Lógico. Eu aconselho, não, repito, aconselho não sair. Porque é o melhor lugar que cria, lembra? A crostazinha. Isso. Se prepara. Mesmo, porque, irmãos, jovens, mesmo de maior idade, para a mãe e o pai, é o menino, é a menina. Não é verdade? É o bebezinho, tá, irmão? Não é verdade? É o filho, é a filha. Então, na minha concepção, isso é uma ideia, irmão Samek, o abandono de família, isso é uma ideia, se você estuda o marxismo, o socialismo, há uma influência muito grande nesse aspecto sociocultural que permeia a sociedade. E nós temos que abrir os olhos nesse aspecto, porque a família é a estrutura da sociedade. Isso. Quando uma moça, um rapaz sai de casa, ele perde essa estrutura. Mas se caso queira sair, às vezes muito sai, porque se formou, abriu uma vaga no sul, na Inglaterra. Nós tivemos, o senhor falou, eu até lembrei, a gente teve num programa que a gente falou sobre intercâmbio, e a gente recebeu aqui o irmão Júlio, e ele falou, ainda jovem, ele tinha terminado a faculdade, e ele foi para Portugal, Isso. acho que fazer Doutorado. Então ele foi passar acho que 1 ano em Portugal, depois retornou. Existem umas oportunidades, como o senhor falou, Justamente. né, no tempo apropriado também, porque fora de tempo não é bênção. Com certeza. Então, que são benéficas e... Inclusive, pegando já o gancho do exemplo do irmão Júlio, que talvez está até nos assistindo agora, ele falou dos pontos positivos de ter saído de casa, ter feito o seu intercâmbio. Né? Hoje tem uma parcela muito importante na sua vida profissional, mas ele falou também dos desafios, que não foi uma tarefa fácil, está longe do ninho, né? Está longe do ninho. E eu achei interessante, pastor, que uma das coisas que ele pontuou é que o que fez ele sobreviver lá fora foi justamente a bagagem que ele já tinha recebido em casa e na igreja. Maturidade familiar contribuiu para a sua sustentabilidade. Fundamental. Permita-me, o Lucas, ele estava no ensino médio, por sinal terminou agora a TI, graças a Deus. Aí ele chegou em casa eufórico. Painho, foi não, Lucas, eu vou viajar. Como? É que a escola recebeu o convite do governo para eu ir fazer fazer um aperfeiçoamento, um intercâmbio, não sei se era na Argentina, não sei, é um país aqui da América Latina. Eu disse, ô filho, minha casa, minha esposa, minha filha, Lucas tinha 17 anos. Eu disse, eu conheço meu filho. Cada pai conhece seu filho. E com 17 anos, eu acho que a maioria dos pais, pastor, cortava as peninhas para ficar quieto. Isso. Aí eu disse, seu filho, vem cá, chamei ele, chamei minha esposa, minha filha. Isso não é bom. Isso não vai ser bom para Lucas. É bom que... Mas, painho, eu vou crescer, eu vou desenvolver, painho, vai ser bom para mim, eu vou embora. Lucas, fique tranquilo. O que é seu está guardado. Amém. Fique tranquilo. Amém. Amém. Glória. E tem mais pergunta, viu, pastor? Meu Deus. Tem mais pergunta. E resultado, só para fechar aqui? Vamos ouvir. Só para fechar, porque acho interessante, daqui abrir o leque sobre intercâmbio. E a gente usou o exemplo de Júlio, que estava na hora e foi de bênção, mas vamos ouvir o outro lado também. Cada caso é um caso. Sim, senhor. Ele disse, olha, filho, você não vai. Ele chorou. Digo, olha, fica tranquilo. Vamos ver outra porta, outro meio para você fazer um curso. Resultado, Lucas não foi. Entrou pela área do TI. Excelente. Amém. Terminou o curso agora, o ano passado. Graças a Deus. Amém. Já conheço outros que foram de menor idade aqui pra gente. Não estão mais na igreja. Isso.
chega numa família que não conhece, outra formação, outra criação, absorve costumes e cultura que não é adequada com a nossa cultura, termina se contaminando. Por isso, fica no teu ninho. Olha aí. Amém. Muito bem. A nossa irmã Joana, né? Isso tem uma pergunta também? Pode falar. É como eu disse, né? Tem uma frase que é conhecida, não sei se o senhor conhece, que diz que o aluno que faz a escola e não a escola que faz o aluno. Que o senhor concorda? Voltando aí, a evasão. A evasão escolar. Isso é uma filosofia caseira, não é isso? Filosofia da mamãe, não é? Caseira da sua mamãe, não é? É interessante. A escola faz o aluno. O aluno faz a escola. Na minha concepção, ambos fazem o tudo. A escola não é escola sem aluno. Nenhum aluno é aluno sem escola. Então, ambos são indispensáveis para a sociedade. A escola como berço do aprendizado, como berço do conhecimento, o aluno como depositório do conhecimento. Os dois juntos geram tudo. Então, é construtivo. A escola precisa, o aluno precisa crescer e a escola precisa ensinar. Ok, irmã? Sabe o que eu lembrei? Com a sua pergunta, essa frase, a gente teve a oportunidade de ouvir numa palestra interna com o coral lá do Tempo Central, o pastor Sérgio Jeremias contando sobre a história dele, que é maravilhosa. Ele teve uma vida, uma adolescência, uma juventude muito sofrida, e ele sempre quis estudar, sempre quis se preparar. E ele contando pra gente, ele falou que ele morava num lugar, num matagal, assim, muito longe. E para ele ir pra escola, ele andava quilômetros, assim, por dentro das plantações, sem luz, sem uma estrada boa para ele andar. Ele ia a pé, ia sozinho. E ele sempre foi, ele disse que ele sempre era incentivado, inclusive pelos familiares, inclusive pelos amigos que estavam perto, a deixar para lá, porque não fazia sentido ele se expor tanto e andar quilômetros para chegar na escola. E ele disse que ele queria e ele não ouvia os incentivos para que ele desistisse, e ele foi, continuou, e Deus foi abençoando, ele conseguiu se formar, conseguiu fazer, né, um mestrado, e assim, é uma pessoa hoje que ele conseguiu cumprir as metas que ele gostaria de ter cumprido. E ele nunca teve muito acesso às melhores escolas, ele nunca teve essa condição de ir levar, ou até de ter um ônibus, porque às vezes todo mundo reclama de ônibus que tá cheio, que tem que pegar de tal hora, mas ele nunca teve um ônibus para levá-lo até a escola e ele não desistiu. Então, tudo bem, se você tem pessoas que lhe incentivem a ir para a escola, se você pode, se você tem um acesso a uma boa escola, glória a Deus por isso. Agora, caso não tenha, também não é uma desculpa, a não ser que você queira. Se você quiser, você arruma desculpa para tudo. Mas não é uma desculpa porque eu não pude ter um acesso a uma boa escola. A gente vê tantos exemplos de pessoas que frequentaram escolas públicas a vida inteira e conseguiram passar com nota máxima no Enem, não sei. Então, assim, eu concordo em parte com essa frase, sim, que é o aluno que faz a escola, que se ele quiser, mesmo que ele não tenha os melhores professores, mesmo que ele não tenha os melhores meios, ele vai arrumar uma forma, ele vai para uma biblioteca, ele vai, hoje em dia, internet em todos os lugares. Então ele consegue com um esforço extra, sim, eu não estou dizendo que não é custoso. Vai ter um custo maior, um esforço maior do que uma pessoa que recebe tudo de bandeja e às vezes não aproveita. Então eu concordo, sim, acho que vale a pena o esforço. Seria tão bom se o pastor Sérgio Jeremias conseguisse contar para todo mundo. Você já ouviu o pastor ele contando essa história? Interessante. Não é incrível? Então não é desculpa, faz sim. Amém. Mas agora a gente vai dar outra pausa aqui na nossa conversa para começar o quadro Quem Disse a Quem? Pode rodar a vinheta. Muito bem, e neste quadro nós diremos aqui um trecho de um diálogo da Bíblia e os jovens vão ter que dizer, né, saber aqui quem é que disse a quem este diálogo. Então você aí de casa pode também testar o seu conhecimento, né? Você que está aí frequente na escola dominical, nos estudos bíblicos, pode testar aí também o seu
conhecimento. E a gente vai começar com os jovens da Quem área sabe agora os 18. Conseguem, né? Assim. Isso. As meninas estão nota 10, né, pastor? Primeira, viu? Primeira. Muito bem. Agora os rapazes aí tá faltando. Queremos ouvir os rapazes. Vamos começar com a área 18. E o primeiro, quem disse a quem é? Vamos ver o versículo. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Quem disse a quem? Daniel. Os três. Os três? Misael, Ananias e Azarias disseram a Nabucodonosor. Olha Assim, aí. só uma observação, Será que tá? Isaac Foi um menino que acertou, mas teve sopro de menina. A Zenata tá torcendo. Eu aqui. sou do time das meninas, todo mundo sabe. Eu não sou imparcial. Vamos ver então. Vocês O versículo é Daniel, capítulo 3, versículo 16. Qual Como é seu nome? E respondeu? Samuel. Samuel, jovem Samuel. E a tela com a resposta é Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei Nabucodonosor. Mas a resposta foi dele, então o ponto vai... 0,5 para cada um. Então vamos lá agora, né, pro lado de cá. Quem disse a quem? Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quem disse a quem? José disse a seus filhos. Seus irmãos. Será que é isso? Tá um sopro assim. Eu Tudo bem. senti também uns sonhos assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconsiderar que as meninas estão falando para os rapazes poderem fazer um pontinho, pelo menos assim, né? Um pontinho, vai ficar 1,5 ponto, ou quem sabe meio com meio dá 1 ponto. Tudo bem, vamos lá. Será que é isso? Vamos ver? José disse a seus irmãos em Gênesis 50 e 24. É isso aí, muito bem. Teu nome? Sávio. Sávio. Samuel e Sávio marcaram 1 ponto. Os dois juntos. Muito bem. Vamos agora ao último, né? Quem disse a quem? E o versículo é: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quem disse a quem? A mulher cananeia disse a Jesus. E aí, será, pastor, que está certo? Mateus capítulo 15, versículo 27. A mulher cananeia disse a Jesus. Então os meninos marcaram 3 pontos. Olha aí. Pois é. Então os homens estão ganhando, viu, meu irmão? Veja bem, esse levante Deu certo. feminino só comprova. Entendeu? Na verdade, as meninas não quiseram se pronunciar porque deram chance para os coitados pelo menos falar, né? Muito bem, muito bem. E agora, ó, agora nós vamos ouvir mais um louvor, pastor, aqui com o trio Melodia e logo em seguida nós iremos para mais um intervalo. Você não saia daí, vamos juntos adorar a Deus através do louvor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Acorda estranho e a angústia bate e não tem tamanho. Dá vontade de chorar, acalma, insista, se anima. São dias pra lutar. Escute isso. Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostra a ele quem está contigo na peleja e acalma. Insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou a notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Creia! Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando.
eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe. Ele já está anotando, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Aleluia, creio que Ele está cuidando de tudo pra você. Mas eu bem sei, a matéria-prima que eu te formei, eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia, quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Em nome de Jesus. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe. Já está, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, ei, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe. Deus já está anotando, tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E o Espaço Jovem está de volta e já estamos no último bloco. A conversa está uma bênção, mas ainda não acabou. Fica com a gente que tem muito mais música e aprendizado com o nosso convidado de hoje, o evangelista Eliel Alves. Hoje estamos conversando sobre o tema Antes do Tempo. Você está pronto? E dando continuidade à nossa conversa, nós vamos aqui às próximas perguntas. E, pastor, já queríamos perguntar se poderíamos fazer algum paralelo entre o filho pródigo e os filhos que desejam abandonar a casa dos pais antes do tempo. Meu amado irmão, é interessante que sim, pode, é um assunto bem associável ao que estamos tratando neste momento sobre a evasão do lar. Porque a situação do filho pródigo foi uma situação que ele foi levada pelos prazeres. A evasão em relação ao pródigo, ele se sentiu, foi levado por um sentimento a viver de forma dissoluta. Não é? Que caiu em si um desejo. E desejo este que ele queria ter uma vida absoluta, viver segundo a sua própria vontade. Não é? E corroborando com o que já foi comentado, se alguém chegou à idade, chegou o tempo e há necessidade de sair de casa, tudo bem, e há necessidade, lógico, mas já o pródigo foi o contrário. Ele saiu porque queria viver de forma dissoluta, queria viver a vida dele, isso. Como que ninguém me pode colocar limites. E a nossa vida, jovem e adolescentes, ela tem que ter limites, e mais que ninguém, mais capaz para pôr limite, a não ser
papai e mamãe. Isso aí. E ele não queria viver debaixo das asas, não é? Como já foi aqui comentado, do pai. Então, preferiu se evadir. A consequência foi... Aí veio as consequências, não é? Isso foi um prejuízo muito grande para ele. E a sorte foi que ele caiu em si. Na verdade, feliz é o jovem, feliz é a moça, é o adolescente que reconhece a sua fraqueza, a sua falha e a sua imperfeição e volta para as suas origens. Glória a Deus. E tem mais perguntas dos jovens, pastor. Meu A Carol tá ali com o microfone na mão, já pronta para perguntar. Pode falar. Pai do Senhor, pastor, pai do Senhor. Amém, irmã. Pastor, a gente falou muito sobre a evasão escolar e a gente falou também sobre o apoio dos pais. Mas também existem famílias, né, que não apoiam os jovens dentro do lar e que muitas vezes até apoiam ao filho a não prestar uma faculdade ou ao ensino médio e que preferem que eles trabalhem, né, para ajudar nas condições da casa. Então, eu queria perguntar ao senhor, né, que dica o senhor poderia dar a esses jovens, né, que lutam dentro de casa, também gostariam de ter um futuro, mas os pais têm esse pensamento, mas também que eles não desonrassem os pais, né, precisando dessa ajuda. Muito importante. Irmã Carol, que pergunta a senhora fez nesse momento. É um assunto do dia a dia. Geralmente, a situação socioeconômica do país, ela é influenciadora também para essa evasão, porque as famílias hoje, a renda familiar, ela não está tão relevante como vínhamos anteriormente, e isto tem contribuído para que a família ela se sustente. A moça chegou aos seus 19, 20 anos, está no ensino médio, não tem como fazer uma faculdade, a família precisa, o pai ganha um salário, a mãe não trabalha. Imagina, quem paga as contas? Veja que dificuldade para essa moça ou para esse rapaz manter. Eu tenho um conselho: tire força das fraquezas. Amém. Eu sou um jovem senhor de família pobre. Meu pai era barbeiro, Moçambique. Minha mãe doméstica, jovens. E eu tinha um sonho. Meu sonho era ser oficial do Exército. Eu tinha um sonho que eu queria colocar aqui 3 estrelas, ser capitão. Era meu sonho. Aí Deus mudou todos os meus sonhos. Hoje eu sou capitão de Jesus. Mas interessante, só para a gente estar descontrair um pouco, é que em meio à necessidade social de meus pais, por sinal minha mãe teve 15 filhos, Mazenati. Meu Jesus. 15 filhos. E o bonito é que eu sou o 15º. Olha aí. Né? Aí eu sempre fui assim uma pessoa muito esforçada, depende da pessoa também, tá? É aquilo que a senhora falou, não é desculpa. Não. Papai é pobre, não tem transporte, a escola é longe, o que eu posso fazer? Gente, quantas vezes eu fui para a escola sem lanche? Não tinha como, mas eu nunca faltei à sala de aula. E por sinal, eu era um aluno tão assim, assíduo e tão assim, apaixonado, que a minha cadeira era colada no beirô da escola. Primeira filha, né? Na primeira. Você está colado com o professores. Era minha cadeira. Eu não gostava nem do meio, nem lá de trás. Porque atrás tinha aquela patotinha, né? Aquele grupinho de amiguinhos. A turma da bagunça. Da bagunça, essa é a palavra. Não é verdade? Oh, elas já se apontaram aqui, acho que tem gente do fundão aqui. Então, é interessante essa sua pergunta, depende muito do indivíduo. O esforço. Quer vencer a pobreza, não é dificuldade. Agora há pouco saiu um histórico de um jovem daqui da zona da mata, mata, que foi selecionado para a Olimpíada da astrologia do Brasil. Astronomia no Brasil. Um jovem
Escola pública, eu não vejo outra coisa. Esforço. Então, a gente costuma terceirizar muito, né, as responsabilidades. Lógico. Mas tem responsabilidades que são nossas e que a gente não pode. Se você tem um sonho de concluir aí a sua graduação, mas precisa trabalhar, porque cada um sabe onde aperta o sapato, cada um sabe as necessidades da sua casa, mas você pode estudar à noite, tudo bem, vai ser mais custoso para você, vai estar cansado, mas não é uma impossibilidade. Se esforça, consegue uma bolsa, trabalha durante o dia, estuda à noite. Realmente, vai ficar cansativo? Vai, mas se você quer, consegue. Então, acho que a gente precisa parar de terceirizar a responsabilidade. Não posso, porque na minha casa, os meus pais trabalharam a vida inteira e meu pai trabalhava o dia inteiro e ele quis terminar a faculdade dele e ele ainda ajudava o pastor cuidando de congregação e ele ainda começou a faculdade. Então ele trabalhava, ele cuidava de casa, ele cuidava da congregação e ele ainda fazia faculdade. Chegava em casa morto, mas ainda arrumava tempo pra gente. Então, se você realmente quer, você consegue, se esforce. Plantar para colher, né? É interessante, Moçambique Manzenati, é a sua palavra. Irmã Carol? Carol? Isso. E nessa época, eu não tinha, assim, condições. Eu morava em Prazeres, estava no centro. Eu não podia pagar ônibus, ia de trem. De trem. Se arruma um jeitinho, né, pastor? Eu dava o jeito, ia de trem para a escola. Imagina que dificuldade. Chegava em casa às vezes, sabe que horas? 00:30. E a escola passava trabalho. Às vezes dava 1, 2, estava eu. Hoje é o computador, era máquina datilografia. Lembra dela? Não sou tão velho assim, gente. Por favor. Hoje você está jovem, você está no espaço. É verdade, né? Máquina datilografia, Moçambique. Hoje é uma bênção. O notebook, o seu tablet, maravilha. Naquela época, máquina, uma Olivetti que eu tinha em casa. Comprei uma. Última geração. Última geração, primeira. Gente, superei. Amém. E louvo a Deus. Então, amém. Não é dificuldade. Então, pode vencer na vida. Amém. Depende do esforço do jovem. Tá bom? Amém. Muito bem. Tem mais pergunta. Isso a nossa irmã Anitta, né? Está ali. Muito bem. Paz do Senhor, pastor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a situação de o jovem já ter criado um pouquinho mais de peninhas, já está assim na idade, digamos, de sair de casa, mas ainda não casou, mas já tem condições financeiras, já tem alguns apoio de mãe e de pai para ir, só que fica ainda meio receoso, meio com dúvida se vai ou não vai. Querendo ir, mas com um pouco de medo. O que é que a gente deve fazer? Se já tem condições de sair, a gente sai, a gente não sai, não casou, fica, espera o casamento, o que é que a gente faz? Que maravilha! Falar em casamento, eu observo, Moçambique, que as mulheres ficam com um sorriso 15 para as 3. É interessante, não é verdade? Mas muito boa também a sua pergunta, minha irmã. É uma bênção esse programa, viu? Eu tô apaixonado, viu, esse programa. Tá já bom? fica o convite para mais vezes, pastor. Meu Deus! Boa colocação sua, minha irmã. Eu vejo aí, minha irmã, assim, e os demais jovens, você que me escuta, algumas observações. Muitas vezes a pessoa tem a condição, tem o apoio dos pais, mas tem algo fundamental: o vínculo. O vínculo familiar. Às vezes você tem a condição, tem um apartamento, tem carro, tem um dinheiro, mas tem um vínculo. E quando você sai, fica o vazio. É coisa que, irmã Anitta, que precisa se avaliar também nesse aspecto. O vínculo que eu tenho com a minha família. Então, eu prefiro, Eliel Alves, a família, de que sair, me desagregar dela por causa desse vínculo. Não é que é errado. O sujeito, a sujeita, tem a condição, tem um carro, tem um dinheiro, tem tudo, mas tem aquele vínculo. Então, esse vínculo é maior do que a sua condição. Às vezes as pessoas até não se adequam, não se adaptam à vida isolada só. Então, prefere o aconchego, o ninho do papai e da mamãe, não é? Então depende muito da pessoa para a pessoa. Isso é relativo. E acho que vale o questionamento.
né? Que eu acho que são decisões muito particulares. Particulares, isso. E cada um sabe de si, mas vale o questionamento. O que é que está motivando você a achar que você deve sair de casa? É porque todo mundo fala que está na hora? É porque você acha que você já deveria, porque de acordo com as outras pessoas, de acordo com a sociedade, já está no tempo. Você realmente está com vontade ou você está sendo meio que empurrada pelas opiniões alheias? Então eu acho que vale um questionamento também, sabe? Porque às vezes a gente vai tomando decisões não por coisas que nós temos certezas e vontades, mas porque a gente ouve tanta coisa de tanta gente que a gente acaba ficando meio confuso, sem saber para que lado a gente vai. Então vale questionamento. Eu acho... O que é que está motivando? E é interessante essa colocação, porque quando eu sou motivado por influências externas, isso pode até prejudicar o meu relacionamento familiar. Sim. Entendeu? Por isso que eu digo para as irmãs, para os demais que me escutam, que é fundamental nós primarmos pelo nosso relacionamento familiar. É fundamental, entendeu? Os amigos, a minha amiga mora fora, meu amigo mora fora, e por que não eu que tenho condição? Mas meu amigo tem um vínculo dele, o meu vínculo é outro vínculo familiar, entendeu? Agora, se tem, deseja, papai concorda, mamãe concorda, eu tenho esse vínculo, mas dá para suportar. Porque geralmente é assim, irmã Zenate e irmão Samek. As pessoas casam, mas não esquece a casa de papai. Eu sou profeta. Esse é o bebê do meu papai, da minha mamãe. Não é verdade? Aí, ó, não esquece. Às vezes, mamãe, cheguei, vem almoçar. O vínculo. Veja que casado, mas o vínculo. Então isso é fundamental. E coisa boa, pastor, é ter esse vínculo, né? É correto. Coisa boa é ter essa alegria, né? Positivo, ok. Amém, assim seja. Muito bem. E nesse momento a gente vai louvar ao Senhor mais uma vez aqui com o trio Melodia. E você que está em casa pode estar também adorando a Deus juntamente conosco. Vamos louvar ao Senhor? Glória a Jesus. Vamos louvar neste momento e saiba que quem começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar no tempo certo. Ele vai cumprir todas as promessas dele sobre a tua vida. Quem começou a boa obra é fiel para terminar no seu tempo e na sua hora. Ele tudo cumprirá. Passe o céu e passe a terra, sua palavra não vai passar. Sabe por quê? Porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Aleluia. Mais fiel que o nosso Deus não tem. Vem ao meu encontro, querendo minha fé roubar, dizendo: você já tentou bastante, agora pare de sonhar. Então eu fui ler os meus projetos, daí comecei a analisar. Tá tão distante da minha realidade que eu preciso rabiscar. Olha o que aconteceu. Eu ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, ei, espere só mais um pouquinho, que agora eu vou falar. E ele fala com você neste momento, ele te diz assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra, creia, é fiel pra terminar no seu tempo e na sua hora. Creia, ele tudo cumprirá.
foi embora, mas fiel é Deus. Creia, fiel é Deus. E Ele não falha, Ele não tarda, Mas Ele sempre chega na hora exata. e Ele não mente, Ele não. não se arrepende. pois Ele cela por sua palavra. Já prepara o coração para ver Deus terminar Essa linda obra que Ele começou na tua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Sim, No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu e passe a terra, sua palavra ela não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra, cante, é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Não haverá. Deus é fiel. É verdade. É aquele que começou a boa obra, ele vai terminar ela perfeitamente. Pastor, estamos aí já caminhando para o final. Amém. E queríamos pedir para o senhor deixar aquela reflexão para o jovem, o adolescente que está em casa participando hoje, e quem sabe está inquieto, querendo tomar a decisão, não sabe que decisão tomar. Fique à vontade, pastor. Amém. Meus amados irmãos, prezados jovens e adolescentes que estão a nos ouvir neste momento, eu tenho absoluta certeza que o dia de hoje foi de grande proveito para a sua vida, onde as dúvidas, não é, foram eliminadas e as decisões sábias serão postas em práticas para o seu aproveitamento, tanto na esfera espiritual como na esfera material. É indispensável hoje um jovem, um adolescente, ser uma pessoa centrada naquilo que deseja para a sua vida na atualidade e para a sua vida futura. É uma necessidade premente que a juventude deste mundo pós-moderno necessita vivenciar, experimentar o conhecimento de Deus, servir a Ele e a sua palavra para ter também o seu crescimento espiritual e buscar o conhecimento material para crescer na vida secular. Nós temos que buscar essas duas vertentes para o nosso crescimento, a vida cristã como também a vida material. E você que está talvez sendo assolado por esta sociedade moderna, não esteja tutubiando com dois pensamentos, não esteja indeciso naquilo que é o melhor para a sua vida. Tome como referência aquilo que lhe traz maior proveito para a sua vida. Não absorva nada daquilo que venha lhe trazer prejuízo na sua vida espiritual ou na sua vida material, mas tomo como referência, seja um elemento de absorver tudo aquilo que é fundamental para o crescimento da sua vida profissional e espiritual para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém. E, pastor, antes do senhor fazer aquela oração por nós e por quem está em casa também nesse momento, queremos já aproveitar e agradecer, né? Deixar nossa palavra de agradecimento aos jovens que vieram ali da área 3, área 18, área 11 aqui no instrumental e também ao trio Melodia que estiveram conosco aqui. E agradecer também, pastor,
ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, que tem um cuidado com a mocidade, né? Nós somos prova disso. E ter permitido o senhor estar aqui, a gente sabe das muitas atividades, da correria, mas ficamos felizes em ter o senhor aqui. Receba nosso agradecimento ao nosso pastor também. E fique à vontade, pastor, de deixar aqui também seus agradecimentos. E a área lá deve estar esperando o senhor fazer menção dos jovens de lá, viu? É verdade, meu amado irmão, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Eu sempre digo, quando estamos em momentos como este, momentos tão especiais, que o pastor, ele é o mentor. Foi ele quem estabeleceu todo esse aparato para que nós pudéssemos estar aqui somando e alcançar uma gama maior de jovens. Não é? Uma coisa é você falar para uma congregação, outra coisa é você falar para o Brasil e o mundo. Não é verdade? E louvamos a Deus por isto, pela vida do anjo da igreja, que Deus possa abençoá-lo onde ele estiver nesse momento, juntamente com os obreiros que lhe auxiliam nesta grande obra. Meu pastor, muito obrigado, Deus lhe abençoe, estamos às ordens, sou servo da orelha furada. Amém. Pastor, pode ficar à vontade para fazer a oração. Amém. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que continue ajudando essa juventude, né, forte. Isso. Amém. Amém. Olha aí. Maravilha, forte, disse João, vós sois forte e já venceste o maligno. Louvamos a Deus porque os senhores têm mostrado para o mundo e para o diabo que é possível servir a Deus neste tempo. Não é verdade? Vamos agradecer a Deus. E você que me escuta, ore conosco e peça ao Pai a sua bênção. Senhor nosso Deus, Jesus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por este momento tão especial neste dia. Foi tão bom, tão proveitoso, Senhor, onde nossas vidas foram edificadas. Prepara o futuro dessa juventude, Senhor. Vai dessas moças e rapazes, bênção para a igreja, bênção para a sociedade. Deus, que haja uma motivação maior para te servir e progredir na vida profissional, ajudando, fortalecendo, robustecendo mais e mais. Ó Pai querido, essas bênçãos e muitas outras que eu te peço, abençoa também a Área 19, toda aquela juventude, Senhor, jovens e adolescentes. Derrama a tua bênção naquela área, eu te peço em tudo, agora e para sempre. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Amém. Infelizmente, o Espaço Jovem está chegando ao fim e nós agradecemos a você que ficou até agora, até o finalzinho aqui conosco, e nós esperamos você no próximo Espaço Jovem, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e até o próximo Espaço Jovem. E a gente termina aqui cantando com o trio Melodia. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela